Bom, galerinha, hoje então a gente já vai começar o nosso dia com o meu tecido favorito da histologia, que é o sanguíneo. Então, se eu me empolgar, se eu começar a falar muita coisa, vocês me avisam, porque eu gosto muito desse conteúdo, tá? Se ficou difícil, estou falando muito rápido, estou falando muita coisa muito complexa, assim, me avisa, tá bom? Estão preparados para ver o melhor conteúdo da histologia? Ih, não está passando só isso. Não está passando porque eu esqueci o dispositivo no Já computador do doutor de ontem. Aí você vai usar só o laser mesmo. Não, tá bem. Certo, galerinha. Então vocês já conhecem então que o nosso tecido sanguíneo é composto pelo sangue, né? Acho que muita gente já viu aqui, já fez um examezinho de sangue, certo? O exame de sangue, pessoal, por que ele é tão importante? Porque ele é um fluido, um tecido que flui pelo corpo inteiro. Então, o que está acontecendo no corpo inteiro vai estar refletido nos exames de sangue, tá bom? Então, o que a gente vai ver hoje aí em tecido sanguíneo? Além, né, do próprio sangue, existe uma outra coisa chamada tecido hematopoético, que é um tecido onde ocorre a formação de células sanguíneas. Vocês viram em anatomia aonde se formam essas células sanguíneas? Na medula óssea. A medula óssea é um recheio que tem dentro dos nossos ossos, principalmente na idade adulta, tem no esternão, aqui no osso ilíaco, certo? Mas nos pacientes neonatais, essa medula existe em basicamente todos os ossos, certo? Então vocês já sabem que a gente vai ver a lâmina depois ali rapidinho de medula, vocês vão ver, né, que ela está ali recheada de tecido ósseo em volta, tá? Que é ali onde ocorre a formação das células sanguíneas. Vocês sabiam que o sangue é um tecido? Eu descobri isso quando eu comecei a estudar medicina aqui. Eu não sabia. Mas vocês sabem por que ele é considerado um tecido? Por mais que ele seja uma coisa fluida, né? A gente está acostumado com tecido tipo pele, músculos, nervos, né? Mas o sangue, gente, ele é um tecido conjuntivo. E um tecido conjuntivo fluido, certo? Então, por que ele é caracterizado por um tecido conjuntivo? Porque ele conecta as coisas indiretamente. Concorda? Porque, certo? Então, você vai lá tomar um remédio na veia, vai chegar no corpo inteiro, ele conecta todas as células. Então, isso faz com que o sangue seja considerado um tecido conjuntivo especializado, certo? Então, aqui a gente viu que ele circula pelo sistema cardiovascular e conectando todos os tecidos do corpo. Além da conexão, a sua função é transporte, gente. Transporte de basicamente tudo, né? Principalmente de oxigênio e gás carbônico. Mas também nosso sangue transporta nutrientes e até mesmo outras células, tá? A gente vai estudar isso ali ainda hoje, certo? E claro, gente, o que caracteriza ele ser um tecido conjuntivo também, além de conectar, além de transportar, é que ele tem uma rica matriz extracelular. A diferença é que essa matriz extracelular é fluida. E vocês conhecem ela com o nome de plasma. Já ouviram falar do plasma? A pessoa que recebe transfusão de plasma, aquele líquido amarelo, certo? Então, o plasma, gente, é considerado a matriz extracelular do sangue. Show, então? Ficou alguma dúvida aqui? Podemos seguir? Agora a gente vai começar aí já com os elementos celulares do sangue. O elemento celular principal e provavelmente mais conhecido entre vocês são chamados eritrocitos, mas acho que vocês não conhecem por esse nome. Vocês conhecem pelo nome de glóbulos vermelhos ou hemácias? Conhecem por esse nome? Gente, vocês vão perceber que eu coloquei alguns nomes técnicos no slide. Por quê? Vocês vão ver que alguns laboratórios vão preferir nomes mais técnicos. Então, você vai pegar lá um exame de sangue, vai estar lá eritrócitos, trombócitos, enfim, nomes complexos. Então, quero apenas acostumar vocês com esses nomes, tá? Mas na hora da prova, se você colocar hemácias, estará correto, tá? Mas, colocando então aqui os nossos... Eita, bugou a imagem ali. Mas colocando aqui os nomes técnicos, pessoal, são chamados eritrócitos em português ou eritrocitos em espanhol. Os eritrocitos, galera, eles são uma célula muito numerosa, tanto que vocês vão olhar ali na amostra de sangue que eu coloquei no finalzinho, em apenas um esfregaço, um frotes em espanhol, aqui tem mais de 4 milhões de hemácias, geralmente. Então é uma célula muito numerosa, gente. Qual é a sua função? É a principal função do sangue, que é o transporte, tá? Os glóbulos rojos, né, os eritrocitos, eles são avermelhados,
né? Os glóbulos rojos são por algum motivo. Por que eles são avermelhados, pessoal? Porque eles têm a presença de uma substância chamada hemoglobina. A hemoglobina, vocês vão estudar ela melhor em bioquímica, mas ela é uma substância, assim, em que ela tem um átomo de ferro eletricamente carregado no centro com algumas cadeias proteicas ao redor. Qual que é a função desse ferro? Ele vai ter uma afinidade muito boa com oxigênio e gás carbônico, certo? Por questões químicas. E aqui vai ter as cadeias, né, beta e alfa da hemoglobina. O que eu quero dizer com isso, então, né, trazendo para a histologia? Que este ferro, galera, é o que deixa o glóbulo avermelhado. Além de deixar ele avermelhado, não o ferro, a hemoglobina, tá? Mas, além de deixar ele avermelhado, ele vai ter afinidade elétrica com os gases oxigênio e gás carbônico. E é por isso que pessoas anêmicas têm uma deficiência de ferro, né? Já viram lá a pessoa que põe prego no feijão para ver se cura abençoada anemia? Porque o feijão tem ferro, mas enfim, isso não é muito seguro por noções microbiológicas. Mas já ouviram falar da anemia ferropriva? É ferropriva. A anemia ferropriva é quando a pessoa tem uma deficiência de ferro. Logo, a pessoa não consegue transportar oxigênio com eficiência. Por isso que é importante o consumo de ferro, certo? Então, por isso daí tem sintomas de fadiga, falta de ar, certo? Porque o ferro, na pessoa que está com uma deficiência de ferro, não consegue captar oxigênio com eficiência. Então, vimos então a função dos eritrocitos. Agora, quanto à sua morfologia, vou colocar aqui para vocês, a gente vê uma coisa mais ou menos assim nas lâminas, tá? Essa aqui é a tinção por eosina, certo? Então, eles têm uma afinidade melhor por eosina do que hematoxilina, que é o roxo, né? O azul. Vocês vão ver que ele tem um centro mais clarinho. Eu vou pegar essa aqui que está bem bonitinha. Ela tem um centro mais clarinho. Ela é mais ou menos assim, sabe? Quando a gente vê ela na horizontal, assim, lateralizada, ela tem uma forma desse jeitão aqui. É uma chamada célula anucleada e bicôncava. Tem uma concavidade aqui e outra concavidade aqui. Por quê? A nível microscópico, atômico, isso gera mais espaço para a hemácia captar oxigênio. Ó. Ele fica aqui mais ou menos assim, indiretamente, sabe? Daí essa biconcavidade permite que a hemácia tenha mais capacidade assim, de armazenar oxigênio. Aqui, galera, vocês vão perceber que tem umas hemácias com um formato meio estranho, né? Ó, essa aqui está até rasgada, coitada. Olha aqui. Em alguns casos, no caso dessa lâmina aqui, foi por causa da técnica, tá? Daí ficou um pouco amassadinha, mas tem casos patológicos, como por exemplo da anemia falciforme, em que as células ficam desta maneira. Ou que tem células, hemácias desse jeito aqui, bem estranhas. E a gente já consegue pensar em patologias do sangue, certo? Como cânceres ou própria anemia falciforme, que é genética e que não tem cura. Certo? Bem fácil, né? É bem nítido, é bem característico, né? A morfologia e até mesmo a pigmentação das hemácias, tá? Vocês vão ver que ali, gente, nos nossos frotes, né? Que é as lâminas da faculdade, elas estão mais amarronzadas, ou algumas estão até estouradas já de velha. Mas o que acontece porque elas ficam amarronzadas por causa da chamada oxidação. O ferro que tem dentro da hemácia, dentro da hemoglobina, oxida e deixa ela característica com amarronzado, tá bom? Então não estranhe se ver ali uma hemácia mais amarronzada na lâmina. Oi? Se chama de hemácia? Hemácia. Essas bolinhas são hemácias? Isso, tudo aqui é hemácia. Hemácia. Mas não era eritrocito? Ou eritrocito. Ah, tá. Entendi, mas não. É a mesma coisa. Só para acostumar vocês com a nomenclatura mesmo. Porque tem laboratórios que usam nomes difíceis. Certo? Podemos seguir? Certo, galera. Agora a gente vai precisar prestar muita atenção. Porque agora vai chegar uma parte meio dificinho, mas que é muito interessante, também muito importante para a prática médica de vocês.
tá? Nós vamos chamar agora, a gente vai estudar agora os chamados glóbulos brancos. Já ouviram falar dos glóbulos brancos? As células imunes, certo? É eles mesmo que a gente vai estudar agora. E é muito importante, tá? E é bem facinho de ver no microscópio. Certo? No total, galera, nós vamos ter 5 tipos diferentes de leucócitos, tá? Os leucocitos ou glóbulos brancos. Beleza? Tá certo então esse nome? Glóbulo branco ou leucócito. Agora, existem as classificações e os diferentes tipos de leucócitos, porque nós temos que combater inúmeros patógenos no nosso corpo, né? E cada um deles tem uma alta especificidade, querendo ou não, porque cada um vai agir de uma maneira diferente, certo? Vai defender o corpo contra alguma coisa diferente. Prestem atenção sobre essa coisinha aqui, que se chama a sua classificação. Os leucócitos se classificam em 2 grandes grupos: granulócitos ou polimorfonucleados e agranulócitos ou agranulares ou mononucleados. Uma coisa muito interessante que a literatura dos grânulos desses leucócitos não é que ela não é aceita, mas ela está caindo em desuso. A gente vai ver os mononucleados e eu vou explicar para vocês, tá? Mas esses aqui são os 5 leucócitos que a gente vai estudar. Qual vocês acham desses aqui que são os granulócitos e quais são os agranulócitos? Esses aqui são granulócitos, né? Tem grânulos, um monte de pintinha. E esse aqui? Sim ou não? É multi. Ele é polimorfonucleado, né? Olha o núcleo zoadão dele. Logo ele tem grânulos transparentes, mas tem. Mas tá vendo por que eu não gosto tanto da literatura dos grânulos? Porque olha esse aqui. Olha aqui. Ele também tem certos grânulos. Mas vamos ver isso aí, é muito interessante. Eu vou explicando para vocês. Vamos começar então com os leucócitos polimorfonucleados ou granulócitos, certo? Granulocitos, leucocitos polimorfonucleados. Tá? Gente, preste atenção nisso daqui, principalmente no seu mecanismo de ação desses leucócitos. Porque dependendo de qual leucócito está elevado no exame de sangue, você sabe exatamente qual patógeno o corpo daquele paciente está lutando. Certo? Bora lá então. Gente, começando lá com aquele carinha lá que eu falei do núcleo zoado dele, coitado. Gente, a gente vai falar agora dos neutrófilos. Os neutrófilos são os leucócitos mais numerosos do sangue. Por quê? Ele é considerado a primeira linha de defesa do corpo. Tendo, então, como sua primeira linha, ele vai estar mais numeroso no hemograma, né? No exame de sangue. Mas ele pode estar aumentado. E quando ele está aumentado, aí sim você já tem que... Ai, peraí. Onde que eu estava? Então, a primeira linha de defesa. Logo, se ele é a primeira linha, então ele já tem que estar de prontidão. Qual é o micro-organismo que a gente mais combate diariamente? Tem na nossa pele, tem nos nossos olhos, tem no nosso trato digestivo, bactérias. Então, eles têm uma função de fagocitose de bactérias no sangue. Tá bom? Guarda essa informação. E também eu coloquei aqui de resposta aguda. Por quê? Como ele é a primeira linha de defesa e ele já é mais numeroso, quando um paciente está com uma infecção muito grave, adivinha quem vai lá? Neutrófilo. Certo? Então, voltando aqui para a histologia, para a nossa aula branca de histologia, a gente vai ver uma célula com um núcleo meio, um citoplasma meio irregular e um núcleo trilobulado ou mais segmentações, tá? Chamados neutrófilos segmentados. Tá vendo aqui o núcleo dele, bem zoadão? João, como que eu sei que é um neutrófilo, além da forma do núcleo? Porque esses caras também têm um núcleo zoadão. A cor do citoplasma. Por que você acha que o nome dele é neutrófilo? Porque a cor do seu citoplasma é neutra, certo? Isso é um neutrófilo. Ele não tem afinidade com nenhum corante, certo? Só o seu núcleo, porque tem proteínas e ácidos nucleicos que têm afinidade por hematoxilina, certo? E aí a gente vê aqui, galerinha, uns núcleos bem pequenininhos, bem discretos, mas são bem numerosos. São chamados azurófilos. São lisossomos especializados. Porque concorda que ele vai fagocitar a bactéria. Sabe o que é fagocitar? Comer. Ele vai engolir a bactéria.
E aí o que acontece depois? Esses azurófilos, esses lisossomas especializados, vão digerir a bactéria. Coitadinho. Show? Ficou alguma dúvida do neutrófilo? Se eu colocar isso aqui no microscópio, vocês vão saber ver? É azul, ok? É azul. Ele é transparentinho. Você falou? Hã? O nome dos lisossomas especializados? Ah, sim. Os azurófilos, eles são mais lilás. Ele é um citoplasma bem transparentinho. Por isso que ele é neutrófilo, ele é neutro, não tem afinidade com corante. Diferente desses dois, ó. Tá vendo que esses dois aqui tem mais afinidade com corante? Bora ver eles então. Agora, galera, o segundo leucócito granuloso, que não é tão numeroso assim, mas pode ter até 6% em uma amostra, são os eosinófilos. Os eosinófilos têm uma característica muito interessante, que eles têm a defesa contra infestações. Infecção, bactérias, vírus, fungos. Infestação, parasitas, parásitos. Então, se o seu paciente está com a famosa lombriga, está com uma tênia, qual leucócito vai estar aumentado no sangue dele? Eosinófilos. Que além dessa defesa de infestações, né, contra parásitos, parasitas, participa também da resposta alérgica, só que ele não é o principal, tá? Como que eu sei que é um eosinófilo então? Diferente do neutrófilo, ele agora apresenta um núcleo bilobulado. Olha, o neutrófilo tem 3 ou mais, né? Agora o eosinófilo só tem 2. É esse aqui. É bem difícil de ver aqui porque ele ficou bem corado, mas nos frutos vocês vão conseguir ver, tá? Que ele é mais vermelhinho, ele é mais rosa. Adivinha por que ele se chama eosinófilo? Afinidade por eosina. Então, se ele tem afinidade por eosina, esses grânulos são ácidos ou básicos? Ácido. Muito bem. Show? Ficou alguma dúvida? E esses grânulos, pessoal, são substâncias tóxicas aos parasitas e também, né, ajudam ali na resposta alérgica. Porque para liberar esses grânulos, eles vão agir contra aquilo que está causando alergia, tá? Agora, galera, o bicho vai pegar com esse cara aqui, o basófilo. Dificilmente vocês vão ver os basófilos nas lâminas. Sabe quanto é a porcentagem dele em uma amostra? De 0 a 2%. Enquanto nas hemácias tem mais de 4 milhões, 1 a 2% é basófilo só. Por quê? Porque eles têm muitos grânulos de histamina, gente. Já ouviram falar do histamin? Aquele antialérgico que derruba você? Adivinha por quê? Que ele vai ser um anti-histamínico. Por que eu tenho um leucócito tão raro no sangue, gente, como o basófilo? Porque, gente, a histamina é uma arma viva. Se eu tiver uma overdose de histamina, eu vou inchar toda aqui e não vou conseguir respirar. Então, já é menos comum encontrar esses leucócitos, porque a histamina é perigosa para o corpo, entre aspas, tá? Então, por isso que eles são mais raros, são menos numerosos. Então, a sua função vai ser a resposta alérgica. Então, vamos supor lá uma pessoa que comeu amendoim, que alergia a amendoim. A proteína do amendoim vai chegar no sangue, o leucócito vai reconhecer essa proteína e vai falar: eita, esse cara aqui é perigoso, eu vou liberar muita histamina para a gente se defender. O que vai acontecer? Nariz entupido, nariz coçando, olho vermelho, tosse, garganta fechando, aqueles sintomas amorosos da alergia, né? Que eu, por acaso, tenho muito. Mas vocês sabiam, uma coisa muito interessante, vocês sabiam que existe uma injeção que ela literalmente cala a boca desses leucócitos? Porque, já ouviu falar do corticoide? O corticoide, gente, ele vai calar a boca dos seus basófilos de uma forma, assim, tenebrosa. Tomei essa injeção, inclusive, nesse feriado, porque eu cheguei na minha cidade, meu Deus, fiquei, nossa, gente, nossa, minha cara ficou desse tamanho, assim. E eu não sei porquê, acho que é do frio. Gente, ficou alguma dúvida? Deixa eu explicar mais um pouquinho, né? Os basófilos, então, vocês veem, eles são mais roxinhos. E olha o tamanho dos grânulos de histamina que ele tem no seu citoplasma. Tem muito. Tanto que eu mal consigo ver o núcleo, né? Mal consigo ver a forma do núcleo, que a gente sabe que é polimorfo nucleado, né? Ele tem um núcleo diferentão. Mas não dá pra ver direito, porque os grânulos de histamina, gente, histamina é proteína, né? E proteína tem afinidade com hematoxina, que é o roxo. Então é bem difícil a gente ver o núcleo do basófilo, tá? Gente, então esses são os 3 polimorfonucleados ou granulócitos, tá? Precisa saber.
Não só para histologia, para a vida inteira. Tá bom? Então, supondo aqui então que um paciente tem um aumento de leucócitos de neutrófilos no sangue, ele pode estar combatendo o quê? Bactérias. Um eosinófilo, parasitas, né? Uma lombriga, tênia. E quando ele está com uma crise alérgica, basófilos. Muito bem. Então, esses são os polimorfonucleados. Agora a gente vai começar com os mononucleados, ou agranulócitos. Quero que vocês prestem atenção, porque vai vir agora uns nomes diferentes. Mas vamos prestar atenção, tá? E eu vou tirar a dúvida de vocês conforme vocês vão precisando. Pode seguir? Bora lá então. O primeiro leucócito mononucleado, ou agranular, que eu quero mostrar para vocês, é o chamado monócito, ou monocitos em espanhol. Os monocitos, galera, eles têm uma função bem parecida com as dos neutrófilos. Olha, ele é até parecido até com o neutrófilo, né? Olha a corzinha do citoplasma bem transparentinho. Mas olha a forma do núcleo, gente. Pelo amor de Deus, preste atenção na forma do núcleo. Os monócitos podem apresentar um núcleo com formato de rim. Já viram um rim lá na morgue? Ele é mais ou menos assim, tipo um feijão. Assim é um rim. Ou um núcleo em formato de ferradura. Mas ele não chega a se segmentar para ficar parecido com o neutrófilo, concorda? Gente, vamos lá então. Os monócitos. Eu queria fazer um teatro agora. Vocês topariam a gente fazer um teatro? Bora lá. Tá, ó, pra vocês não ficarem com vergonha, eu vou fazer na cadeira de vocês. Doutor, vai acender a luzinha rapidinho. Vai ser bem divertido. Eu falo que você entendeu como é. Tá. Finge que vocês são tecidos. Tecidos, tá? E aqui bem no meio vaso sanguíneo eu sou um monócito. Vocês vão estudar lá em bioquímica, em fármaco, que os tecidos vão dar um sinal de alerta quando eles estão com inflamação, com infecção. Então vamos supor que alguém quer ser um tecido daniado, não sei como falar em português. Danificado. Quem quer ser um tecido que está doente aí? Mas vocês estão mais perto, tá? Mas vamos lá. Eu sou um monócito. Estou andando no sangue, estou andando bem de boa. Mas, gente, o monócito é uma célula fofoqueira. Célula fofoqueira monócito. Daí vocês levantam a mão assim, faz desse jeito. Nem em termos farmacotécnicos, eles estão emitindo uma coisa chamada prostaglandinas, que são substâncias que dão uma sensação de dor, de inflamação. E os monócitos ou outros leucócitos vão reconhecer isso, tá? Eu falei, opa, o que está acontecendo aqui? Vou lá. Os monócitos têm uma característica muito interessante, que eles conseguem sair do vaso sanguíneo. Só que quando eles saem, só vivem até 3 dias, tadinhos. Enfim. O que vai acontecer então? Eu estou recebendo informação que um tecido está sendo danificado e eu estou no sangue. Não posso ficar no sangue para defender o tecido que está lá. Então a gente vai ter um processo chamado de diapedeses. A diapedeses é um mecanismo dos leucócitos de atravessar as paredes dos vasos sanguíneos. Então, alguns vasos sanguíneos vão ter uns poros, uns buraquinhos, e o monócito, todo bonitinho, ele vai se encolher e vai passar, e ele vai ficar no tecido. Então, eu estou num tecido conjuntivo, certo? Porque os vasos sanguíneos chegam em qual tecido? Conjuntivo. Logo, os monócitos vão estar nesses conjuntivos. Agora, quando eu sair do sangue, eu viro uma célula totalmente deformada. Viro uma célula tenebrosa que vai deixar eles todos com medo. Aqui os vírus vão ficar tudo com medo aqui assim. Finge que eu estou no tecido ainda. Vão ficar tudo com medo, vão ficar feião desse jeito aqui. Esse não é um macrófago verdadeiro, mas ele é mais ou menos dessa maneira, tá? O macrófago não se vê no sangue. Mas ele é bem parecidão assim, ó. Todo deformado, com núcleos do suadão. Então eu vou virar uma célula bem feia aqui e vou ver o que está acontecendo aqui. Aí, vamos supor que é uma bactéria. O que vai acontecer então? Se é uma bactéria, já vou chegar aqui e já vou comer. Sai. Acabou. Aí o que acontece? Ele morre. É isso que acontece na inflamação. Tipo, bateu o dedo lá, ficou roxo, inchadão, triplicou o tamanho. Porque aumentou o tamanho dos vasos sanguíneos para os monócitos passarem.
Lá eles vão agir, lá eles vão neutralizar a infecção, neutralizar a inflamação. Agora o negócio fica massa quando é um vírus. Então vamos lá, agora vai ser lá para o final. Então vamos lá, o suporte está tendo lá uma infecção viral. O que vai acontecer? Lembra que eu falei que uma nossa é uma célula fofoqueira, né? Então o que está acontecendo aqui? Pera aí. Saí do vaso sanguíneo, tirei o macrófago, aí eu estou olhando aqui, aí eu vi que é um vírus. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou dar uma beliscada no vírus. Opa, que já levou. Vou dar uma beliscada no vírus e eu vou apresentar para esse cara aqui. Oh! Meu Deus. Ué, aqui. Os linfócitos. Já ouviram falar dos linfócitos? O que vai acontecer? O monócito vai apresentar antígenos aos linfócitos. Por quê? Porque os linfócitos produzem anticorpos. Os vírus são microestruturas. Então não dá para fagocitar, não dá para engolir aquele vírus. Então o que a gente vai produzir? Anticorpos, também chamados de imunoglobulinas. Certo, eu apresentei esse material genético, um pedaço do citoplasma, enfim, do vírus. E o linfócito, concorda que tem um núcleo bem grandão? Vocês lembram o que acontece lá no núcleo, lá na célula? Ocorre a síntese de proteínas, né? Pela duplicação, replicação, um negócio lá aqui no bolso. Certo? Vocês viram o tamanho do núcleo do linfócito? Vocês viram que quase 90%, já levou. Vocês viram que quase 90% do núcleo dele da célula é o núcleo? Ó, não sei se ficou muito bem para ver. Aqui, ó. Ele é desse tamanho e o núcleo é isso aqui. Então, por que eu falei lá que acontece síntese de proteínas? Porque ele tem que sintetizar anticorpos. E são proteínas. Então, o monócito levou... Cadê o negócio do cara que eu peguei? Aqui. Então, eu vou apresentar aqui para o linfócito. Ele vai receber, vai interpretar e vai meter anticorpo no sangue. E esse anticorpo vai chegar aqui no tecido que está infectado por uma infecção viral. E esses linfócitos vão estar ali produzindo anticorpos. Deu para entender? Mas não senti firmeza ainda. Lembra que os monócitos são células fofoqueiras. Eles saem, fagocita a bactéria, ok. Vírus, ele sai, apresenta, mostra para o linfócito para produzir anticorpo. Certo? Beleza. Vocês pegaram muito bem. Obrigado. Beleza? Ficou alguma dúvida sobre o monócito? Quando eles... Hã? Pode explicar de novo o que é diapedese? A diapedese é assim. A nível microscópico, os vasos sanguíneos são formados por células desse jeito assim, né? Isso aqui é um vaso sanguíneo. Daí tem as células aqui no meio, assim, andando. Quando um macrófago, um leucócito, precisa sair, então ele vai chegar aqui, ó, aqui está um leucócito, e ele vai afastar um pouquinho as células do vaso sanguíneo, vai sair, e no caso do macrófago ele vai ficar desse jeito aqui, bem feião. Deu para entender? Diapedese, então, saída de leucócitos para os tecidos conjuntivos. Show? É especificamente do Os leucócitos. Os outros leucócitos também podem sair, se eu não me engano. Os outros leucócitos também sofrem de diapedese, né? Só. Dependendo da infecção, os leucócitos podem sair do vaso sanguíneo. Uma característica também bem rapidinho. Os monócitos, eles têm umas estruturas aqui chamadas vacúolos. São umas piscininhas assim. E a sua função é quando o monócito está altamente ativado, aí ele vai virar um centro de digestão de patógenos. Tá? Uma curiosidade só. Vocês podem ver. E olha aqui um macrófago bem zoadão. Esse aqui não é macrófago ainda porque macrófago não tem no sangue. Tá? Vamos, chega de enrolação. Então, só para finalizar os linfocitos agora, galera. Os linfócitos, então, relacionados com infecções virais. Então, linfócito alterado no sangue, o que significa? Vírus. Então aqui, ó, quando ele entra em contato com esses antígenos, um linfócito chamado linfócito B, vocês
Vocês vão ver lá em Histologia 2 que tem vários tipos de linfócitos. E esse linfócito B, ele tem uma capacidade muito maior de produzir imunoglobulinas, maior quantidade de anticorpos. Logo, ele vai ter uma ativação também, né? O monócito B da macrófago. Agora a gente também vai ver uma célula ativada chamada plasmócito. Os plasmócitos ou plasmocitos são linfócitos com muita ativação, estão produzindo muita imunoglobulina mesmo. Beleza? Por isso eles são atípicos na amostra sanguínea. Eles também sofrem de apedese. Lembra que vocês estudaram esse conjuntivo que deu para ver os plasmócitos lá? Ele vai para lá para produzir imunoglobulinas para os vírus. Ficou alguma dúvida? Esse foi o último leucócito. Tá? A gente viu 5. Quais são os 3 granulócitos? Neutrófilo, eosinófilo e basófilo. Isso. Tudo termina em filo, é granular. E os 2 agranulares? Monocito e linfocito. E quais são os 2 leucócitos atípicos que a gente não vê no sangue? Macrófago e plasmócito. Muito bem. Para finalizar, então, o último elemento celular do sangue, aí a gente vai ver um pouquinho de medula óssea, tá bom? Os trombocitos, ou também chamadas plaquetas. Vocês já viram pessoas que estão com a plaqueta bem baixa em uma doença muito famosa ultimamente. Qual que é? Dengue. Você vê lá, nossa, a plaqueta dele está em 4.000. Nossa. Vamos lá estudar o que são as plaquetas. Gente, plaqueta não é célula. Pelo menos não uma célula verdadeira. São fragmentos celulares. O que aconteceu em algum tempo da vida? Existia uma célula muito grandona, muito maior que uma hemácia, muito maior que o leucócito. Não lembro agora a morfologia dele. E ela começou a soltar pedacinhos dela. Aí surgem as plaquetas. As plaquetas são fragmentos de uma célula muito grande que já teve em algum momento da vida. Tá? Então tá aqui pra gente ver as plaquetinhas. João, qual que é a diferença dessas plaquetas com linfócito? Tamanho. Linfócito não é desse tamanho nunca, tá? Se atentem a isso então. Porque a turma minha só faltou me crucificar, por isso que eu coloquei um linfócito na prova e eles acharam que era plaqueta. Enfim. Vocês não façam a mesma coisa, pelo amor de Deus. Ficou alguma dúvida? Não? Agora eu vou fazer uma coisa meio interessante. Eu vou transformar vocês em hematologistas. Galera, olha isso aqui. Que massa! Bora lá! Quero que vocês foquem principalmente aqui no leucograma, ou também chamada série branca, que é a avaliação dos leucócitos em um paciente, tá? Esses aqui são, o eritrograma também é meio complexo de explicar aqui agora, mas eu quero que vocês prestem atenção aqui primeiro, tá? Gente, tem que olhar valor de referência? Tem, mas em alguns laboratórios. Por quê? Porque em alguns laboratórios tem a diferença, certo? De região para região. Mas já tem um padrão, sabe? Tipo, neutrófilo até 7.000, linfócito até tal. Enfim, tem um padrão, mas a gente pode se guiar pelos valores de referência, porque tem diferença de laboratório para região, enfim. Olha aqui que massa. No leucograma, esse paciente, ó, leucócitos são os leucócitos totais. A gente está vendo tudo. Eosinófilo, basófilo, enfim. A gente tem 14.000 leucócitos em uma amostra, certo? Olha aqui o valor de referência, de 5 a 11. Está elevado, não está? Então, se esses leucócitos estão elevados, ele está com uma infecção. Muito bem. Agora, gente, vamos olhar a subespecificação, né? Quais são os leucócitos que estão aumentados? Quais que estão nas medidas normais? Olha aqui, esses aqui que são leucócitos imaturos, que eles têm que ficar lá na medula óssea, tá zerado, ó, não tem nenhum, tá ok. Olha aqui, aqui, ó, 10.000 de até 7.000. Quem que vocês acham que é esse segmentado aqui? Tá escrito, acho que não dá pra ler muito bem por causa da idade. Mas está escrito segmentado. Quem vocês acham que é? Neutrófilo. Existe também o neutrófilo bastonete, galera, que é um neutrófilo com um núcleo não segmentado, óbvio, e ele tem uma forma de cajado.
de bastão, por isso é chamado de bastonete. Quando ele está presente, galera, é crítico, porque o organismo está jogando células imaturas. O bastonete é uma célula imatura. Está colocando célula imatura para combater a infecção. Então, não é muito vantajoso, certo? Então, a gente viu então que esse paciente está com os neutrófilos segmentados, aumentados, né? Ó, de 10 mil, que era até 7 mil, está com 10 mil, está aumentado. Qual é o agente patógeno? Bactéria. Bactérias. Muito bem. No sangue, tem neutrófilo combatendo bactérias no sangue. Por fim, acho que esse aqui dá para ver um pouquinho melhor. Agora esse aqui, vamos lá. Leucócitos. Ah, será que eu peguei? Ah, tá certo. Olha a pegadinha, olha como a gente tem que olhar como um todo no exame. Leucócitos, aqui em valores numéricos, está 8.000, né? Olha o valor de referência. Ah, tá ok. Mas olha os linfócitos, galera. Tá com 615 a mais na amostra. Na amostra, imagina no corpo. Então, faço uma pergunta. Esse paciente está saudável ou com um quadro infeccioso? Infecção viral. De qual patógeno? Vírus. Mataram a charada. Vocês são hematologistas agora. Meus parabéns. Qual a diferença de bastonete e segmentado? Bastonete é um neutrófilo imaturo. E ele é mais ou menos assim, ó. Assim. Enquanto o neutrófilo é assim. Mais ou menos. E os dedos. Sacou? Sim. E é isso, galera. Eu só vou pegar ali no Histology Guide para vocês a medula óssea pra gente ver junto. E a gente vai ver lá. Alguma dúvida, questionamento, sugerência? Só vou abrir